Hoje se completa 28 anos que perdemos o João Paulo, o saudoso João Paulo, parceiro do Daniel. No dia de hoje é um dia para se lembrar de um grande artista, um dia triste para lembrar que, infelizmente, a gente lembra dele no dia da morte, mas algumas outras reflexões se fazem na minha mente também. Recentemente, quem me acompanha nas outras redes sociais pôde conferir que, ó, tem isso aqui, ó. Eu conheci, enfim, o Daniel. Eu fui lá no programa dele, lá na fazenda dele, né, no Viver Sertanejo. Tem conteúdo aqui pra eu preparar ainda pra trazer pra vocês em breve. Tô esperando só o programa do dia que eu tive lá no bastidor lá ir ao ar pra eu poder postar, né? Eu conheci o Daniel e foi uma das grandes honras da minha vida, assim. Vou até ficar com o boné aqui, já que eu ganhei esse boné das mãos dele. E foi uma grande honra conhecer o Daniel. Era uma das poucas grandes figuras assim, da música sertaneja que é da época que eu passei a gostar, né? Que é dos anos 90, que é a década que eu nasci. E eu pude conhecê-lo e falar algumas coisas que eu queria falar, da grandeza dele, da humildade dele, que é uma das coisas que o pessoal mais admira, mais observa. E hoje, na data de hoje, eu fico pensando, eu queria ter tido essa oportunidade para falar isso pro João Paulo também. Infelizmente, passou muito longe para eu ter conhecido o João Paulo quando o João Paulo falece. Eu tenho 5 anos de idade. Na verdade, alguns artistas que faleceram nesse período que eu já tinha vida, me dá muita agonia assim não ter conhecido, principalmente aqueles que estavam muito próximos de quando eu comecei a aparecer na internet, né? Como por exemplo a Marília Mendonça, o Cristiano Araújo, o Zé Rico, né? O Zé Rico faleceu num ano e no outro ano eu comecei a fazer vídeo, assim. Então, enfim. E eu queria ter muito ter tido a oportunidade de falar pro João Paulo o que o que eu e todo uma massa de fãs do sertanejo acha dele. Não vou expor ninguém aqui, mas até porque nem é essa a intenção do vídeo, mas recentemente eu tive uma conversa com uma pessoa que teve contato ali com o João Paulo, com o Daniel numa época, nos anos 90 ali, na época de sucesso deles. E eu ouvi uma coisa que todo mundo já ouviu. Todo mundo já ouviu aquela história de que o João Paulo, ele sofria preconceito por conta da cor da pele, que pra mim é uma das coisas mais nojentas que existe, mais nojentas que tem no ser humano. Eu lembro que quando eu descobri esse negócio de cor de pele foi quando eu fui pra escola. Antes de eu ir pra escola, no pré-escolar, sim, eu tenho uma memória muito boa. Eu lembro que eu tinha, e eu só lembro porque assim, eu vejo nas fotos, né? Eu tinha uns coleguinhas brancos, um pouco mais escurinhos, pretinho mesmo. Na minha cabeça, todo mundo era igual. E aí eu lembro de na escola escutar negócio de racismo. O que é racismo? Ah, é porque branco é melhor que o preto? Por quê? Né? Tipo, não tinha, aí você vai descobrindo isso que você é criança, sabe? Tipo, por que um é melhor que o outro? Não existe isso, né? Graças a Deus eu tive uma boa educação em casa, então eu nunca tive nem esse tipo de imaginação de que uma pessoa por conta do tom de pele é melhor do que a outra. E o João Paulo sofreu mesmo esses preconceitos. E por conta disso, até é uma análise minha mesmo, essa pessoa contando que o João Paulo foi uma pessoa muito. Uma pessoa que até foi triste. Uma pessoa que se deixou abalar por conta de muitas coisas. Do tipo, as pessoas aquela sensação de que as pessoas davam mais atenção pro Daniel do que pra ele, sabe? E eu não tô falando numa situação tipo de ser enciumado, de ser uma pessoa, não, pelo contrário. Apequenaram tanto ele com aquele preconceito e infelizmente ele não soube e nem é obrigação, né? O ser humano ele deveria ser respeitado igualmente. E infelizmente uma pessoa como o João Paulo teria que ter uma sabedoria um pouco acima da nossa para ele conseguir lidar com essa nojeira que era aquele tipo de racismo. E o João Paulo ele se botava muito para baixo. Foi o que me foi informado. Por que eu tô falando isso? E aí a pessoa até falou assim: o João Paulo morreu se achando, se achando inferior, né? Sabe? Sempre se colocando para baixo por conta do que vinha de fora. E aí no dia de hoje eu vi uma publicação do Daniel no Instagram, deixei até um comentário lá. E aí eu pensei, vou fazer um vídeo também falando sobre isso. Queria tanto ter a oportunidade, sabe? Ter tido a oportunidade de virar pro João Paulo e falar assim, cara, você hoje, por uma grande massa de pessoas, é visto como o melhor segundeiro que teve. Sabe? Independentemente de quem concorda ou discorda disso. Quem discorda que ele é o maior segundeiro que teve, concorda que ele é um dos maiores. Né? Queria falar o tanto como ele virou mestre. Tipo, você sabia, João Paulo? Sabia que o seu nome, João Paulo, é sinônimo de qualidade de segunda voz?
qualidade de afinação. Sabia que poucas pessoas sabem, mas quem passa a saber admira que o seu lado compositor também era gigantesco, né? Quantas músicas você não fez e pouca gente falou sobre isso na época. Pô, João Paulo, você se tornou uma baita referência, em resumindo assim, no que se diz qualidade para cantar, qualidade de música sertaneja. Você, João Paulo, escreveu seu nome na música sertaneja numa era tão difícil, de tantos nomes de grande qualidade disputando ali ranking, e você ali ao lado do Daniel, com a simplicidade, fazendo o que acreditavam, marcou toda uma geração também, marcaram toda uma geração também, né? Então, em resumo, eu queria ter tido a oportunidade de falar isso pra ele. Assim como algumas pessoas devem ter tido essa oportunidade. Mas a gente sempre sente essa coisa no coração, do tipo, eu queria falar também, cara. Queria falar, João Paulo, você é foda, cara. Mas você é foda pra caramba. Eu acho muito legal a maneira como o Daniel se refere a ele, sabe? Sempre com muito respeito, com muito saudosismo, com muita... Com, respeitando a memória dele de uma maneira muito bonita, assim. Eu cheguei a perguntar pro Daniel sobre o João Paulo num trechinho da conversa que a gente teve, que até tá no Instagram também. Quero trazer aqui pro YouTube também, não se preocupem. E eu queria simplesmente convidar vocês para elevar o pensamento de vocês para coisas boas, para essa figura que foi imprescindível para a história da música sertaneja. Sem dúvida, com essa energia do tipo, você foi muito importante, cara. Nossa, você foi muito importante. Faz 28 anos, João Paulo, 28 anos que você se foi. Tem 28 anos que ninguém te esquece. É isso. 28 anos sem João Paulo na matéria. Mas com ele no nosso coração e nas nossas plataformas digitais, sem sombra de dúvida. Beijo no coração, até o próximo vídeo.